Amém. Shalom, Adonai Rocha, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos hoje para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. No capítulo 3, e a partir do verso 14, vamos falar um pouquinho sobre a mensagem endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço a tua conduta, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes: eu sou rico, enriqueci-me, e de nada eu tenho falta, de nada eu preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para que unja os teus olhos e possas enxergar. Quanto a mim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei como Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meus irmãos, importante que essa aqui é uma das mensagens mais pesadas que tem aqui de todas as 7 cartas, as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém. O Amém é a confirmação de tudo, é o fim, é o começo, a testemunha fiel e verdadeira, o Amém, o princípio da criação de Deus. Eu conheço a tua conduta, porque não és frio e nem quente, és morno. Oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno. A condição de morno é a pior condição que existe, é a condição do acomodado, é a condição daquele que não quer saber de nada, é a condição daquele que dorme tranquilo, pode chover canivete, não escuta nada, não ouve nada, não atende nada, ainda que um anjo desça do céu, ainda que ressuscite um morto, nada, está com os ouvidos cauterizados, está com a consciência cauterizada. Qualquer mensagem entra num ouvido e sai no outro. Não. Então o Senhor Yehoshua diz: estou para vomitar-te da minha boca. Porque aquele que está frio esfriou. Se ele esfriou, tem como você ir lá, dar uma chacoalhada e voltar a aquecer, acender um tição, sei lá, e conversar e aquecer ele novamente. Mas se ele está morno, não é frio e nem quente. Quer dizer, porque o que ele pensa? Ele pensa que está rico, está enriquecido, de nada precisa. É como aquele que o profeta Ezequiel disse lá atrás. Ele tem um pensamento, o profeta Ezequiel não, foi o profeta Jeremias que disse. Ele confia no templo, nas paredes de pedra, no templo de pedra.
Ele confia no templo, ele dispensa assim, diz assim, enganosamente, né? Templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, nenhum mal nos sobrevirá. Inclusive o irmão Marcos, mesmo dias atrás, passou uma mensagem que foi sábado passado, né? Lá do profeta, um desses profetas menores aí, se eu não me engano é o profeta Oséias, né? Que fala também exatamente isso, que as pessoas têm uma vã confiança de que estão protegidos pelo Senhor Yehoshua, e diz, nós somos protegidos pelo Senhor, nenhum mal nos sobrevirá, e não sabe que a desgraça pode vir a qualquer momento. Então por isso estou para vomitar-te da minha boca. Aí interessante, continuando a mensagem, ainda diz assim: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Olha, se alguém, quer dizer que aqui praticamente já está uma condição de morno, de vomitado, de acomodado, que ninguém está escutando mais nada, mas mesmo assim o Senhor Yehoshua ainda insiste: se alguém abrir a porta. Quem é esse alguém? É uma condição de minoria, é uma condição de minoria que vai talvez ouvir a voz e ainda abrir a porta, porque a condição da maioria está naquela condição do sonho da irmã, que uma irmã teve um sonho um dia desse, e que aparecia um frondoso pé de mamão muito bonito, bem frondoso, encorpado, muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto, e esse pé de mamão emborcava e caía. Então esse pé de mamão que emborca e cai está na condição do morno, que não é frio nem quente, foi vomitado, foi rejeitado, foi derrubado, o machado está posto na raiz da árvore para cortar. O Senhor Yehoshua tem nos alertado com diversos sonhos e revelações, alertando, chamando a atenção, e diz: olha, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Eu me lembrei agora aqui de uma outra mensagem também parecida com essa, bem parecida com essa, que está aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 23 de Mateus. Mateus 23 e o verso 37. O Senhor Yehoshua de novo dizendo, foi aqui, nessa situação aqui, que o Senhor Yehoshua chorou. Ele foi em cima do monte, lá no Monte das Oliveiras, e de lá do Monte das Oliveiras ele começou a contemplar, ele tinha uma visão muito bonita, do alto do Monte das Oliveiras, né, ele avistava a cidade, avistou o templo, e de lá então ele começou a chorar. Ele chorou, meus irmãos, ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, da mesma forma como a galinha ajunta os pintinhos seus debaixo de suas asas, mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais desde agora, até o dia em que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. E quem é esse que vai dizer ainda, de agora em diante, ainda vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor? Porque Jerusalém aqui que ele está citando, apedreja os profetas e maltrata aqueles que são enviados por Deus. Quando o Senhor Yehoshua envia uma visão, uma revelação, um sonho para alguém, para dar um alerta, e que esse alerta chega na igreja, muitos ainda têm a petulância de dizer, igual os irmãos de José disseram para ele quando ele sonhava, olhava para ele assim quando ele vinha do campo, lá vem o sonhador, será que ele sonhou de novo? Aí quando você começa a contar o sonho, a revelação que Deus deu, muitos ainda dizem assim, de novo, outro sonho. O povo que sonha.
Então assim falam os incrédulos, aqueles que têm o ouvido tapado, está dormindo, igual um sonho. O irmão Marcos teve um dia desse, enquanto muitos estavam escapando, fugindo da perseguição, tinha uns que estavam dormindo tranquilo, igual uns bonecos. No sonho lá parecia boneco, parecia aqueles bonecos de desenho, dormindo em cima de um colchão assim, e um coberto com lençol. E aquele outro sonho que a irmã teve também um dia desse, em que todos os irmãos enfileirados, caminhando e acompanhando hinos, cantando: ao findar o labor desta vida, que destino has de ter, ó amigo. E enquanto isso tinha alguém virado as costas para os que estavam cantando e louvando, e estava fazendo o quê? Adornando uma sepultura, porque ele estava ali atravessando um cemitério cantando esse hino: que destino has de ter, ó amigo, vida ou morte, o que vais aceitar? Aí tinha alguém que estava preferindo a morte, que já estava até preparando ali a sua sepultura, forrando um lençol e preparando ali, ajeitando a lápide. Então é tranquilo, irmãos. O Senhor Eroxa vem nos alertando para a gente preparar-se. Essas últimas mensagens que o Senhor Eroxa tem nos dado agora, ultimamente, ela está relacionado com uma mensagem que me fugiu agora à memória, o versículo que ele está, mas é lá no livro do Êxodo, lá na lei do Senhor Eroxa, quando o Senhor Eroxa falava com Moisés no monte, se eu não me engano é no capítulo 19, por ali, que o Senhor Eroxa ia aparecer no monte, ia fumegar o monte, e Deus ia falar com aquele povo, face a face, porque o povo falava assim: é só Moisés que fala, é só Moisés que vê Deus falar, Deus fala só com Moisés, por que a gente também não tem a oportunidade de ver? É só ele que sonha, é só essa irmã aí que tem sonho, por que Deus não fala comigo, não mostra para mim, eu também quero. Aí o Senhor Eroxa falou com Moisés: prepara o povo, daqui 3 dias eu vou aparecer, todo mundo vai me ver, todo mundo vai ver eu descer no monte. Prepara o povo, santificai-vos por 3 dias, não vos achegueis a mulher, e santificai, lavai as vossas vestes e preparai-vos, porque daqui 3 dias eu vou aparecer para o povo. Aí passou, Moisés transmitiu a mensagem e o povo se preparou, lavou os vestidos, se prepararam, se santificaram, e no 3º dia o Senhor Eroxa apareceu no monte. O monte fumegava e tremia, e o povo sentia a terra tremer, e o fogo descer, e o monte estava fumegando. E aí então o Senhor Eroxa começou a falar com o povo, começou a falar, e quando ele falava a terra tremia, o trovão ecoava, e o povo viu a voz de trovão, voz de cachoeira, voz de muitas águas, e o povo implorou, e não, nós vamos morrer todo mundo aqui. E o povo não aguentava, e implorou e pediu para Moisés, fala com o Senhor, vocês, e transmite para nós ouviremos. Não fala ele diretamente conosco não, que nós vamos morrer todos, nós não aguentamos. Então o Senhor Eroxa ficou assim de falar com Moisés, e Moisés transmitir para o povo. Isso aconteceu só porque o Senhor Eroxa ia descer na montanha, e o povo estava em volta do monte, e ainda tinha, pode ler lá no versículo lá, que ainda fala que tinha limites no monte. Tinha limites que eles não podiam se aproximar muito do monte, que até animal, qualquer coisa que se tocasse no monte morria.
por causa do fogo, por causa do campo, o campo eletromagnético que tinha ali, sei lá, o campo de força que existia ali, e que ninguém podia se aproximar muito. Existia um limite de segurança. Então eles estavam a uma certa distância e não aguentaram mesmo assim. Não aguentaram. Agora, irmãos, medita comigo. Isso aí foi uma figura, uma representação que aconteceu naquele tempo como figura do que tinha que acontecer agora, nos últimos dias. E agora o Senhor Yahushua vai descer de novo, mas ele não vai descer no monte. Ele vai descer em cada um de nós como língua de fogo e entrar em cada um e habitar em nós, e ele estará em nós e nós nele. Irmãos, se naquele tempo, para vermos, presenciarmos e ouvirmos a sua voz à distância, foi daquela forma que ninguém aguentou, imagina que tipo de preparativo temos que ter hoje para encontrar com ele. Por isso que a palavra hoje diz, e os profetas vêm dizendo desde o passado: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque hoje nós vamos encontrar com ele face a face, e não é daquela forma como ele apareceu no monte, não, é de uma outra forma, muito mais espetacular, porque ele virá para nos transformar, para habitar conosco, para ser o nosso Deus e nós sermos os seus filhos. Por isso ele diz: devemos nos preparar, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Irmão, sabe o que significa isso? Ele vai entrar em nossa casa. Sabe o que é isso? Ele vai entrar em nosso coração. Não é outra coisa não. Ele não vai entrar aqui dentro da igreja não, porque essa igreja não segura ele, não contém ele. E ele vai entrar em cada coração, porque essa é a aliança que ele vai fazer conosco, escrever a sua lei no nosso coração, gravar em nosso entendimento, e ele vai estar na nossa casa. Cearei com ele e ele comigo. Haverá uma aliança de paz, mas só para aquele que ouviu a sua voz, aquela voz que falou no deserto, uma voz mansa e suave, uma voz tranquila, uma voz de paz, aquela voz que falou com Eliahu e que quer falar com cada um de nós hoje. Então ele quer nos preparar para nós podermos recepcioná-lo na sua vida e na sua glória. Então, para essa mensagem, que o nome do Senhor Yahushua HaMashiach seja louvado. Amém.